Olá, eu sou Karen Souza. Começa agora o programa Checkmate, temporada Desafios para o Futuro do Rio Grande do Norte, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, a cada programa vamos entrevistar pessoas que se destacam em diversas áreas de conhecimento para falar sobre perspectivas para o futuro do nosso estado. O Checkmate é apresentado pelo jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Karen. Vamos juntos aqui em mais uma edição ao vivo do Checkmate, direto dos estúdios da TV Universitária. Agora é hora da gente conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado do dia. Tarcísio Augusto Gonçalves Júnior é graduado em gastronomia com especialização em metodologias de ensino pela Universidade Anhembi Morumbi. Tem mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência prática na área de gastronomia, em planejamento, implantação e reestruturação de vários estabelecimentos ligados à área de serviço de alimentação. Foi professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, de 2010 até 2015, e desde 2015 é professor da Escola Agrícola de Jundiaí, onde coordenou o curso técnico em alimentação escolar pelo ETEC-EAJ-UFRN e criou e implantou o curso técnico em gastronomia. Professor Tarcísio Gonçalves, seja muito bem-vindo ao programa Checkmate. Muito obrigado pelo convite, pela acolhida, a recepção. Estou muito feliz de estar aqui. A gente que está feliz em recebê-lo. Bom, para me ajudar a entrevistar o nosso convidado, eu tenho aqui a participação de estudantes de jornalismo da UFRN. São eles Karen Souza, Jussier Lucas, Fabrício Brasiliano e Gabriele Venceslau. Professor, eu queria começar perguntando, então, como é que foi o início da sua jornada com a gastronomia? Quando é que o senhor decidiu se profissionalizar, estudar esse assunto, que a mim me parece que está sempre muito ligado com um desejo muito grande de trabalhar com aquilo, com a cozinha, uma aptidão, às vezes que até parece que é até natural de estar ali na cozinha e de gostar de cozinhar. Foi isso que aconteceu com você? Foi isso que aconteceu comigo também, por influência de um tio meu, que tinha uma ligação muito forte com a cozinha. E eu, desde pequenininho, ficava perto dele quando ele preparava os almoços de família. Eu sempre muito interessado. Só que eu não percebi esse interesse. E quando eu fiz vestibular, que na minha época era vestibular, já faz um bom tempo, o primeiro curso para qual eu prestei foi jornalismo. E eu acabei não passando no vestibular na época, porque era um vestibular em duas fases, eu passei na primeira e acabei não passando na segunda. E depois eu entrei para a economia no ano posterior, mas logo de cara eu percebi que aquilo não tinha nada a ver comigo. E aí eu fui trabalhar nas mais diversas áreas. Eu trabalhei no frigorífico, numa agência de publicidade, numa companhia de cervejas, até que eu conheci a minha esposa, e a minha esposa percebeu que eu gostava muito de cozinhar, receber os amigos. E aí ela me disse, por que não profissionalizar isso? Isso lá nos anos 2000. Naquela época a gastronomia não tinha a visibilidade que tem hoje, né? Pouca gente sabia do que se tratava. E eu morava em Goiânia, em Goiás na época, e comecei a pesquisar como é que eu poderia transformar essa vontade, né, essa paixão em profissão. E aí descobri um curso lá na cidade de São Paulo, por meio de um chefe de cozinha querido, chamado Sérgio Arno. Eu mandei e-mail para vários chefes de cozinha lá em São Paulo, e ele não só me respondeu, como ele me ligou e me disse que se eu quisesse realmente trabalhar naquela profissão, que eu me mudasse para São Paulo, fizesse o curso naquela instituição e que eu o procurasse, se isso realmente acontecesse. Foi o que aconteceu, eu procurei, ele me recebeu, me oportunizou um estágio em um dos seus restaurantes. Depois de estagiário, eu fui contratado como auxiliar de cozinha, virei cozinheiro, depois subchefe, chefe, fiz o curso e por aí foi. É isso, vamos seguir aqui com a primeira pergunta dos nossos estudantes. Quem faz é Gabriele Venceslau.
Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Poderia nos contar como foi o processo de criação do curso de gastronomia da Escola Agrícola de Jundiaí? Sim, foi um processo muito difícil, mas muito bonito. Em 2014 eu estive na escola, na época era o professor Júlio, o diretor da escola, e ele tinha um sentimento de que seria interessante um curso de gastronomia lá na EAJ. Então ele sugeriu que a gente fizesse uma cooperação técnica entre o Instituto Federal de Goiás e a UFRN para a gente trabalhar num projeto para tentar identificar a viabilidade, a justificativa e se haveria demanda e necessidade da criação de um curso de gastronomia. Essa cooperação técnica foi estabelecida, eu me mudei aqui para o Rio Grande do Norte, fiquei 6 meses trabalhando nesse projeto. Durante esse trabalho eu também ministrei aulas no curso técnico em agroindústria. E ao final desse trabalho a gente identificou que realmente existia uma demanda muito forte. O Rio Grande do Norte era o único estado do Nordeste que não oferecia um curso de gastronomia em uma instituição pública. E o professor Júlio, então, me convidou para fazer parte do quadro efetivo de professores da escola. Eu, de cara, aceitei, porque eu me apaixonei pelo Rio Grande do Norte como um todo, em especial pela Escola Agrícola de Jundiaí, que é um universo incrível. E me mudei para cá, isso em 2015. Várias circunstâncias aconteceram que impediu a criação do curso de forma imediata. Eu fui trabalhando no curso de agroindústria, mas sem desistir. E o professor Júlio acabou deixando a direção da escola, entrou o professor Ivan Max, que continua acreditando na criação desse curso. E aí em 2020 o curso foi criado. Final de 2019, acontecendo o primeiro processo seletivo, com as aulas começando, eu não vou saber precisar exatamente o dia, mas as aulas começaram numa semana, na outra semana vieram as orientações de isolamento por conta da pandemia. Foi nessa circunstância que o curso aconteceu. A gente segue falando desse assunto agora com a pergunta de Fabrício Brasiliano. Olá, professor. Oi. Professor, eu gostaria de saber quais foram os seus principais desafios no início do curso de gastronomia na EAJ. Os desafios foram muitos, né? Desde o ano de 2014. A princípio havia uma dificuldade em relação à estrutura física. A escola construiu um novo restaurante, um restaurante universitário, e o prédio antigo, que já era um prédio bem antigo, seria destinado ao curso de gastronomia. Entre a gente ter a disponibilidade do prédio e conseguir torná-lo um laboratório de gastronomia, passaram-se 6 anos. Né? Então foi um período muito difícil. E eu me lembro bem, assim, de muitas vezes desanimar e me lembro bem também da minha esposa falar, vai dar certo. Hoje é a coisa que eu mais falo para ela, vai dar certo. Mas no início do curso, além dessa parte de estruturação física, equipamentos, utensílios, quadro de pessoal, né, claro que a escola já dispunha de profissionais muito qualificados, nas mais diversas áreas, inclusive o curso de gastronomia tem a atuação de professores de todos os outros cursos da escola, mas a gente também precisava de mais 2 ou 2 professores, que no caso foram 2, da área específica da gastronomia. E esse concurso para selecionar essas professoras também foi atingido em cheio pela pandemia. Então esse processo do concurso também aconteceu de forma remota, né, depois de um período que a gente ficou meio atônito, sem saber o que iria acontecer, a universidade começou a voltar aos poucos. Então esse concurso, não me lembro certinho assim, mas o processo durou mais de 1 ano. Então a gente ficou com receio do curso começar e não ter professor. Essa foi uma dificuldade tremenda também. E sem dúvida alguma, o maior desafio foi continuar acreditando, insistindo e fazendo acontecer mesmo diante daquela situação de pandemia. Né? Hoje talvez a gente muitas vezes se esquece de como foi aquele momento terrível, mas mesmo assim a gente conseguiu dar continuidade depois de um certo tempo que a gente se preparou
para que as atividades acontecessem de forma remota, mas foi um desafio enorme, né? Gravar videoaula, utilizar ferramentas para que o ensino pudesse acontecer mesmo à distância. Né? A primeira turma só teve uma atividade presencial, que a gente fez um almoço para uma instituição que foi visitar a escola na época. É porque a gente teve alguns momentos de sai do isolamento, volta, sai. Num desses momentos, a gente fez um evento, que foi um almoço lá, e foi a única atividade presencial que a primeira turma teve a oportunidade de fazer. Então, com certeza, esse talvez tenha sido um dos maiores desafios. A gente segue, quem faz a próxima pergunta é Jussier Lucas. Professor, na opinião do senhor, como você enxerga a importância do curso de gastronomia aqui no Rio Grande do Norte? Bom, isso a gente conseguiu também colocar no projeto de curso, porque, como eu falei, a gastronomia é um movimento relativamente recente. Né? Então, eu acho que o curso é importante para a gente passar a reconhecer, entender todas as possibilidades que a gente tem em relação à alimentação, inclusive ao longo do tempo. Né? Então, para a gente valorizar o alimento que é local, a gente primeiro precisa reconhecer, né? Saber como é que ele já foi preparado, buscar as nossas tradições, os nossos traços culturais, para a partir disso a gente começar a valorizar aquilo que é nosso. Né? Talvez essa seja a pegada mais forte que o curso tem. Tentar trabalhar o jerimum de uma forma diferente. O jerimum aqui é incrível, né? A macaxeira, a batata doce, tem tanta coisa maravilhosa aqui no Rio Grande do Norte, que inclusive algumas delas a gente produz na escola, né? Então a gente está numa escola agrícola também. Eu acho que é um ambiente propício para que um curso de gastronomia aconteça e para que a gente desperte isso nos nossos estudantes, porque a gente acredita que eles vão ser multiplicadores. E se eles forem multiplicadores, a gente acredita, e aí talvez eu falar por mim, né? Eu acredito firmemente que a gente pode mudar a realidade, não só alimentar do Estado, mas a realidade ambiental, econômica, porque a gastronomia tem uma relação direta, né, com essa cadeia de produção de alimentos. Então, na minha forma de entender, os benefícios são culturais, ambientais, econômicos, sociais. Acho que é por aí. Professor, o papo está muito bom, mas a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo o professor Tarcísio Gonçalves, professor do curso de Gastronomia da Escola Agrícola de Jundiaí. Professor, a gente vinha falando do impacto, né, social, econômico do curso aqui no Rio Grande do Norte. Eu pergunto para o senhor, é importante um curso de gastronomia num estado turístico como o nosso, para que a gente possa perder aquela visão de que o que é bom é a gastronomia francesa ou a gastronomia que vem de fora, quando na verdade a gente tem no Brasil, e agora com essa possibilidade de formação acadêmica, chefes de cozinha, né? Enfim, pessoas formadas em gastronomia que possam desenvolver o que é nosso também e dar valor a isso? Eu acredito piamente que sim. Né? Um dos segmentos que tem muita força hoje no turismo é o turismo de experiência. As pessoas querem conhecer realidades diferentes, coisas novas, querem vivenciar, querem degustar. E eu acho que atrativos gastronômicos, vou chamar assim, o Rio Grande do Norte tem de sobra. Né? Então, talvez por não ser daqui, eu tenho um olhar muito curioso. Né? Quando eu cheguei aqui em Cooperação Técnica em 2014, a minha primeira preocupação era buscar o que o Estado tem de melhor. Né? Então eu já falei aqui, fico maravilhado com o jerimum, mas eu fico maravilhado também com a ostra cultivada aqui de Tibau do Sul. Eu fico maravilhado com o atum, que é pescado aqui. Eu, inclusive, fico sem entender por que em um monte de restaurante tem salmão e não tem atum. O salmão sai lá do outro lado do mundo para chegar aqui.
e algo que a gente tem aqui na porta a gente acaba nem conhecendo. Né? Então, as frutas são incríveis. A gente recebeu alguns amigos esse final de semana em casa e a primeira coisa que esse amigo me falou, eu queria conhecer aqui alguns itens, né, de consumo do RN, eu fiz uma tábua de frutas. Ele ficou assim maravilhado com a riqueza das cores, dos sabores, com o frescor. Né? E eu não fiz praticamente nada, eu só montei. Né? E aquilo se tornou atrativo. E as pessoas se deliciaram, meu Deus, mas esse abacaxi tem açúcar, não é possível. Né? Então existe uma riqueza incrível aqui no estado, que a gente primeiro precisa reconhecer para poder valorizar e aí sim mostrar para quem vem visitar o Rio Grande do Norte e que não é pouca gente, né? Eu acredito também que o estado tem um aspecto, inclusive econômico, muito forte com a área de turismo. A gente precisa desenvolver e trabalhar melhor isso. É isso, vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Quem faz é Karen Souza. Professor, você pode explicar um pouquinho sobre as plantas alimentícias não convencionais e também falar um pouquinho dos benefícios que elas trazem? Sim. Essa é uma área que eu tenho estudado depois que eu cheguei à escola, né? Porque como é uma escola agrícola, a gente tem muito espaço e tem muitos parceiros que trabalham com o processo de produção de alimentos. Como o mestrado e doutorado que eu fiz foi em desenvolvimento e meio ambiente, estudando os sistemas alimentares e a relação com o desenvolvimento sustentável, uma das coisas que eu percebi é que a nossa alimentação hoje em dia está muito restrita a poucas espécies. E nem sempre foi assim. A gente foi deixando de utilizar algumas espécies para se alimentar ao longo do tempo. As explicações são várias, né? Que o sistema modelou para que a gente consuma só aquilo, mas independente disso, eu acho que a natureza nos oferece muitas possibilidades para que a gente torne a nossa alimentação mais rica, variada, com um maior aporte nutricional. Isso vai ter um impacto ambiental direto pelo aumento da biodiversidade, né? Eu acho que esse processo produtivo, baseado no desmatamento, na monocultura, na utilização de combustível fóssil, eu acho que a gente vai virar essa página muito em breve. E aí essas plantas, hoje denominadas plantas alimentícias não convencionais, as PANC, inclusive esse termo também não é muito consenso, tem gente que acredita que essas plantas deveriam ser chamadas de plantas tradicionais, que a gente ao longo do tempo deixou de utilizar. Eu acredito que essas plantas vão assumir um protagonismo nesse novo sistema alimentar que vai ser desenhado. Então elas são uma opção muito interessante para que a gente abandone essa monotonia na hora de se alimentar, né? Comer praticamente sempre a mesma coisa. Gastronomicamente falando, isso é incrível, porque é um universo de possibilidades que desperta e muito a criatividade do cozinheiro. Então, no laboratório de gastronomia da escola, a gente tem uma horta. Essa horta ela é baseada em princípios agroecológicos, agroflorestais, e a gente cultiva algumas espécies de punk que a gente utiliza nos nossos trabalhos de pesquisa, de ensino, porque a gente também leva isso para a sala de aula, e de extensão. Esse ano passado mesmo a gente levou 7 instituições na escola, como escolas públicas, para fazer oficinas de produções culinárias utilizando as punk. Acho que é isso. Vamos agora a mais uma pergunta. Quem faz é Gabriele Venceslau. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco quais abordagens o curso de gastronomia da EAJ possui que contribui para uma inovação na culinária. Sim, o curso, eu acho que seguindo a universidade, a gente trabalha ensino, pesquisa, extensão, inovação e fomento ao empreendedorismo. Inclusive, eu estou com um projeto recente de empreendedorismo que a gente conseguiu aprovar no edital. E eu acho que a principal característica que o curso de gastronomia tem, vou falar por ele, acho que eu não posso falar pelos outros da escola, é da gente tentar aproximar a formação com base na realidade. Né? Então, a gente tem um projeto agora para viabilizar o funcionamento de uma lanchonete e um restaurante escola, em que a gente vai servir refeições, a gente, os alunos,
na hora do lanche e na hora do almoço, aproximando a formação da realidade. A realidade nos traz muitos problemas. Isso por um lado, é bom, porque é um incentivo à inovação para a solução desses problemas. Então, eu acho que a dinâmica de trabalho do curso é em busca dessa inovação atrelada, né, à pesquisa, ao ensino, à extensão. É dessa forma que a gente procura trabalhar as nossas atividades. Então, já que o senhor citou aí, eu queria perguntar sobre esse projeto novo do senhor, que é o Gastroempreende, é isso? Isso mesmo. Que é justamente sobre inovação, empreendedorismo. Quais são as principais dificuldades, então, de quem quer empreender nessa área da gastronomia e como esse projeto vai ajudá-los? Sim, existem uma série de obstáculos e barreiras que não são intransponíveis, mas que colocam alguma dificuldade para quem quer empreender. E a Secretaria de Ensino Profissional e Tecnológico do Ministério da Educação, a CETEC, lançou no ano passado um edital de um programa chamado IF Mais Empreendedor. E esse edital apresentava a possibilidade da gente formar uma equipe com 5 estudantes para prestar assessoria, apoio e consultoria para estabelecimentos, no nosso caso de serviço de alimentação, do município de Macaíba. Então, eu escrevi o projeto, submeti ao edital, ele foi aprovado. A gente formou uma equipe com 5 estudantes, 2 estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, curso de graduação também oferecido na escola, e 3 estudantes do curso de Gastronomia, pensando numa equipe inter e multidisciplinar, para prestar assessoria para micro, pequenos e empreendedores individuais do município de Macaíba, com situações operacionais, uso de ferramentas digitais, atendimento ao que exige a legislação, aproximação do produtor, desse estabelecimento de serviço de alimentação, do produtor da agricultura familiar. Né? Eu acho que o meu trabalho também está completamente voltado para esse público, né? Não só para o agricultor, mas para o pescador artesanal, para a marisqueira. Eu acredito que a gente precisa conectar o serviço de alimentação, o bar, o restaurante, a padaria, com esse produtor, né? Porque a gente vai criar um circuito curto de comercialização, né? Uma economia circular, valorizando o produtor local. O estabelecimento de serviço de alimentação vai ter acesso a um ingrediente mais fresco, melhor, vai pagar por um preço justo, o produtor vai conseguir escoar a sua produção a um preço justo. Então, a gente tentou levar tudo isso para dentro do projeto. Ele começou em outubro do ano passado e vai terminar em fevereiro agora desse ano. Maravilha. A gente tem ainda a pergunta de Fabrício Brasiliano. Professor, gostaria que o senhor contasse um pouco sobre a sua experiência com implantação, planejamento e reestruturação voltada aos estabelecimentos de serviço de alimentação. Sim, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante que me dá a oportunidade de colocar a minha trajetória e como é que eu cheguei na universidade, né? O meu perfil talvez seja um pouco diferente da maioria dos professores da universidade que tiveram a oportunidade de fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, muitas vezes pós-doutorado, com uma qualificação excelente e aí se tornavam professores. No meu caso aconteceu um pouquinho diferente, eu fiz a graduação e fui trabalhar em restaurante, em alguns bares, mas na maioria dos casos em restaurante. E aí eu comecei como estagiário, auxiliar de cozinha, cozinheiro, até assumir o papel de chefe e depois assumi o papel de consultor, né, que eu trabalhava nesses estabelecimentos tentando melhorar processos, principalmente da área operacional de cozinha. A minha esposa teve essa carreira acadêmica, ela fez graduação, mestrado, doutorado, se tornou professora e me disse que o IF, na época lá em Goiás, abriu um concurso para professores da área de gastronomia. Me lembro bem que eu falei para ela, nossa, mas eu nunca fui professor, como é que eu vou fazer isso? E ela me disse, não, o IF quer trazer essa realidade, essa bagagem, essa experiência na prática para dentro da instituição. Por isso que ele oportunizou o concurso, na época, você precisava ter só a graduação.
Eram mais de 90 candidatos, eu me aventurei a prestar o concurso, acabei passando. E quando eu entrei, eu sofri bastante para entender esse universo, né, da carreira de professor, que é linda, mas é muito difícil. E aí eu comecei a trabalhar o meu currículo acadêmico. Então eu fiz especialização, mestrado e recentemente o doutorado. Eu terminei no ano passado e como professor eu sinto a necessidade de continuar. Então já estou pensando no pós-doutorado, né? Eu acho que faz parte da nossa profissão se alimentar do conhecimento para poder compartilhar. É isso, professor Tarcísio Gonçalves, o papo foi muito bom, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui na TV Universitária, dizer que a gente tem uma admiração muito grande pela Escola Agrícola de Jundiaí e que as nossas portas estão sempre abertas para vocês. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, a recíproca é verdadeira, parabéns para vocês, né? Um trabalho maravilhoso, fui muito bem recebido. Agradecer especialmente a professora Valquíria pelo convite e a gente continua à disposição. Espero que a gente tenha novas oportunidades para poder continuar conversando. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer aos estudantes aqui de jornalismo da UFRN e agradecer especialmente a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!